Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo em ordem. Estávamos, estudando na nossa última aula aí sobre os impactos ambientais que causa na hora de produzir energia elétrica, né? Principalmente nas estações de produção de energia elétrica. Nós paramos aí, né, na usina de Belo Monte, e vamos dar continuidade aqui à nossa atividade. Deixa eu. Aqui tá certo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente retomar um pouquinho do assunto que foi tratado. Pessoal, para quem não fez ainda a P, quem tem atividades atrasadas, pode fazer. Atualiza lá o Classroom de vocês, tá? Na nossa matéria, falta de hoje ainda, falta só esse assunto, né, que a gente ainda não acabou, por isso que eu não postei. Vou postar, acabando essa aula, 1 hora e pouquinho depois já vai estar lá, porque eu tenho que postar no YouTube, então ele demora um pouquinho para publicar. Publicando, eu já posto o encerramento dessa aula, então da aula passada e dessa, tá? Na semana passada, vocês, né, ficaram para fazer a P, então acabei não continuando com a nossa aula, porque foi deixada as aulas para vocês fazerem as avaliações, né? Então, espero aí que tenham feito. Se não fez, dá tempo ainda de fazer. Corre lá. Então, vamos lá, só retomando o que a gente fez. Falei da importância da energia elétrica, né? Falei que em alguns lugares tem maior produção, outras não. O que é energia renovável, o que é não renovável. Renovável é aquilo que tem possibilidade que a natureza mesmo se renova e a gente sempre vai ter acesso. A energia não renovável é aquela que ela demora milhares de anos para produzir e nós consumimos e não tem como reconsumir aquela energia, ela não fabrica, ela termina ali e a gente sempre vai precisar de mais. No caso do petróleo, por exemplo, o petróleo, a gente extrai o petróleo da natureza, né? E utiliza ele em diversas fontes, mas a gente não consegue produzir petróleo. Diferente do álcool, por exemplo, da cana-de-açúcar, que a gente planta, a gente retira, mas planta mais e sempre vai ser produzindo, né? Uma energia mais limpa e menos poluente. Porém, não é isso que acontece com o petróleo, né? Falei que era meio ambiente e o impacto ambiental. Fala um pouquinho da energia solar, que ela é a menos impactante, mas ela tem seus impactos, principalmente no local aonde ela está, né? Porque ela tem que desocupar algumas áreas, né? Tem a incidência do raio que incide sobre aquelas placas e, quando a gente brinca, né, da ar, né? Faz aquela luminosidade, isso ofusca, né, a visão. Falei um pouquinho da obtenção da energia hidráulica, falei que uma hidrelétrica aí causa grande impacto, principalmente na sua construção. E nós acabamos, né, paramos no Belo Monte. Falei para vocês que é a mais, né, é a última indústria, a última grande hidrelétrica que foi construída no Brasil. Ela está em funcionamento, porém aí o impacto dela era muito maior e os ambientalistas conseguiram diminuir um pouquinho. Continuando, tem energia eólica. A energia eólica é a energia que vem dos ventos, certo? Bom, ela é uma fonte alternativa, né? Por quê? Porque para ela produzir, não é em todo lugar que você consegue produzir energia eólica, porque não é todo lugar que tem vento. Principalmente, por exemplo, dentro das cidades, dificilmente tem vento. Prédio, as construções não deixam, né? Então, ela precisa de grandes espaços e tem que ser espaço aberto, né, para a produção de vento. Então, geralmente são em lugares onde, mais no litoral, onde tem bastante vento, né? Nos Estados Unidos tem bastante indústrias de produção de energia elétrica eólica. Então, o que acontece? Parece um ventilador gigante, né? E o vento faz girar essas turbinas e transforma essa energia mecânica em energia elétrica. Mas ela também causa primeiro impacto. Primeiro, porque você imagina a área desmatada que precisa para a construção dessas turbinas, certo?
Quando ela vai girando, ela produz até mais vento, né? Porque pensa, ventilador ali, né? Então, é um escoamento de vento ali, é complicado ali, né? A ventania que é ali. Então, não é um lugar que dá para se ter é, vida ali, moradias, né? São poucos os lugares, assim, perto do lugar não tem como, né? Então, é um lugar que fica meio que deserto ali, tá? O ruído, né, que causa ali é muito grande também, né? Pensa aqueles monstros lá. Não tem que ser plano, mas a questão é que é o seguinte, você pode ver que elas estão alinhadas, né, paralelamente, para que ele consiga gerar mais, porque você não pode colocar uma turbina. Uma turbina não vai resolver, olha quantas, são muitas, para que a produção seja grande. Porque se você colocar no morro também, você tem um problema dos cabos que você tem que passar, é muito complicado. Mas existe também, mas para pequena produção, para uma produção grande não dá não. Por causa disso, pensa, tem que ser plano. Por quê? Porque quando ela tá aqui, ó, quando ela tem uma distância correta entre nenhuma e outra, o próprio vento que gera de uma para outra, esse vento consegue fazer com que tenha mais vento e gerar mais. É diferente de um só. Então, uma utiliza a outra aí, né? Ixi, será que tá caindo aqui? Deixa eu ver. Não, tá aqui. Tava vendo se tava. Aqui no meu celular ele saiu, por isso que eu até olhei. Bom, poluição sonora muito grande, porque deve ser um barulho imenso. Outra coisa, você imagina, geralmente em localizações de vento, também é rota das aves migratórias, porque elas vão em direção ao vento para poder se localizar, né? Então, os ventos, eles vão mudando a questão da. O vento é uma das características aí da, da mudança das estações, né? Então, cada estação tem aí a sua característica. E essas aves, elas estão sobrevoando. E elas, quando elas sobrevoam esse lugar, vocês imaginam que. Peraí, saiu aqui? Eita, saiu, não saiu? Peraí, tá conectando. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ver aqui. Pra mim tá ruim, gente. Pra vocês tá normal? Como é que tá? Ah, tá normal? Ah, então tá bom. Aqui, aí eu tô com dois celulares. Um tá, tô vendo que tá ruim. Daí eu falei, nossa, tá saindo. Ah, que bom. Então vamos continuar. Eu vou deixar esse de lado, vou pegar esse outro aqui. Pronto. Resolve já. Opa, deixa eu voltar onde que nós estávamos. Energia eólica. Então, o impacto ambiental dela é grande por causa das aves. Você imagina, coitadinha, das aves que estão no entorno ali, né? Então, geralmente, elas estão instaladas nas rotas, e então tem muita mortalidade de aves. Também tem uma interferência eletromagnética grande, então você imagina assim, televisão, celular, não é um lugar que funciona ali naquela região. Apesar de ele produzir energia elétrica, mas na região, em um bom pedaço ali daquela região, é complicado. Por quê? Porque ela é instalada e daí tem as transmissões de rádio, televisão ali, micro-ondas ali, então ela tem uma interferência no resto. Claro que ali esses receptores eles utilizam, mas onde tem receptor, né, de transmissão aí de rádio, TV, é ruim, tanto que nem nas cidades é difícil, né? Antigamente tinha aquelas antenas de celular, é uma briga por causa disso.
porque ela tem uma transferência eletromagnética que não é bom, né, para a saúde. Tanto que hoje, né, elas são até colocadas mais em lugares onde não tem tanta gente, né? Antes tinha, a gente via muito essas torres, hoje não tem muito mais por causa disso. Eles descobriram aí que não é muito bom. E as pás dessa turbina, que é de metal, né? Ela pode refletir a radiação eletromagnética em uma direção, quando ela, né, depende da direção que ela tá aí, e ela interfere aí no sinal que ela está sendo produzida. Então, não é lá dessas coisas. Para quem fica na região. Porém, é uma energia limpa, né? Uma energia alternativa, mas não é em todo lugar que pode ter. Mas hoje ela já está. Claro que, o que acontece? Com os estudos aí, conforme eles vão estudando, eles vão melhorando essa obtenção dessa energia. Por quê? Porque eles perceberam que é o seguinte, é um negócio que vai estar sempre, vento sempre tem. Então não dá para a gente tentar melhorar essa situação. Então a tecnologia ela vai servindo para isso. Você vai falar assim, ó, eles perceberam algumas coisas e vamos melhorando para quê? Para que ela seja mais eficiente, cause menos impacto e cause menos custo também, né? Porque, por exemplo, se entra um monte de aves ali, ela vai estragar também a turbina. Daí você tem que arrumar, tem que fazer, produzir. ah, Isso você tem que parar a produção. Então, todo complicado, né? Nós temos um outro tipo de energia, que é a energia das marés, energia maremotriz. Então, olha o desenho. O que que acontece? Coloca-se Ai, como é que eu posso falar? O equipamento, vai no seu nome. Fugiu o nome. Então, a gente faz a construção da usina de força, isso. E nela, ela tem também essas pás. A maré, o mar, né, ele vai se movimentando. Então, a maré vai, volta. Essa movimentação das águas faz com que isso, exatamente, essa hélice, né, essas pás, elas se movimentem. Quando elas vão se movimentando, transforma a energia. Daí entra assim, a mesma coisa que acontece na energia eólica, a energia hidrelétrica cai a água, faz girar, né, as pás ali, as hélices, essa transforma em energia mecânica, vai transformar em energia elétrica. Aqui acontece a mesma coisa. Porém, o que acontece? Ela já está na água, mas pensa, será que nesse local, aonde tem essa hélice girando, ou essas hélices girando, não dá para ter um ambiente marinho ali, vida ali? Não dá para você passar peixe aqui. Você acha que algum peixe vai querer ficar nesse turbilhão aí? Ah, peixes pequenos ou grandes? Ah, isso muda. Que tipo de planta marinha, né? As algas, essas coisas também não conseguem ficar nesse ambiente, né? Porque é muita agitação da água ali, né? O ruído, porque faz barulho, né? Mexer faz barulho. Então, isso acaba mudando todo o ambiente aquático no entorno dessa energia, dessa usina de energia, né? Porém, o que que acontece? Também é uma energia. O custo de manutenção dela, para você construir alto, pensando que a água do mar, ela tem sal, o sal é corrosivo, então a gente sempre tem que ter manutenção, mas é uma energia renovável que vai ter sempre. Mas não dá para fazer em todos os ambientes, né? Não dá para ter em todos os lugares. Primeiro que assim, o mar tem que ser agitado, né? Não dá para você fazer em um local onde a maré é baixa, onde a maré não tem muita força. Então, tem aí seu impacto. Não é muito utilizada, tá? Ela é uma fonte de energia, está sendo estudado, existe aí vários países que faz, mas o que acontece? Por causa desse impacto, porque a manutenção é difícil e porque também, geralmente ela tem que ficar perto da costa. Só que perto da costa é complicado, porque é onde o pessoal pesca, né? Então, ele acaba com todo um ecossistema que tem aqui, né? Então, fica
complicadinho aí. Mas é um que está aí também sendo melhorado aí com o passar do tempo. Nós temos um tipo de energia, no Brasil nós trabalhamos com ele, que é a biomassa, tá? A biomassa, que ela vem? É o aproveitamento energético a partir de plantas, madeiras, matérias vegetais, animais que podem ser queimados. Então, ele é uma matéria orgânica, como eu falei do carvão, né? Ele é uma matéria orgânica, eu não falei ainda, mas vou falar. Ele, a queima disso produz aí a energia térmica que acaba produzindo aí a energia, né, para consumo. Nós temos aqui no Brasil a produção de álcool e nós temos muita cana-de-açúcar. Então, quando você pega o bagaço de cana-de-açúcar, o que você faz com ele depois? Entendeu? Então, queima-se esse bagaço para produzir energia. Ele emite, né? Ele emite menos CO2 aí do que alguns outros, por exemplo, o carvão, o petróleo, né? A quantidade de gás carbônico é menor. Mas há um aumento de gás carbônico na atmosfera e causa também aí um aumento do efeito estufa. Também o que acontece? Ele pode aí causar danos de destruição de fauna, flora, extinção. Por quê? Porque se não for utilizado aí de uma forma correta, ele pode complicar aí. Porque se não tiver um controle muito rígido, tá? Então, às vezes um controle rígido melhora, mas a gente não sabe aí como que a maioria usa. Ó, então, ela muitas vezes o pessoal utiliza tipo madeira mesmo, sabe? É muito ruim isso. E depois, o que acontece? Queimou, virou a cinza. O que você faz com essa cinza? A maioria descarta. Se ela descartar no solo, ou na água, o impacto ali, ele contamina, né? Então, tem que ser feito de uma maneira muito, principalmente o descarte das cinzas, né? Que tem que ser muito bem pensado nisso. Mas hoje nós utilizamos bastante ela também. Então, pega o bagaço, eles prensam o bagaço, né? Até virar um tijolinho, assim. Daí entra o carvão. O carvão mineral, diferente do carvão vegetal. O carvão vegetal é quando eu pego a madeira lá e coloco fogo, que é o que a gente usa para churrasqueira. O carvão mineral, não. O carvão mineral, ele é um minério, uma pedra. Mas por que carvão? Porque o que acontece? São restos aí de animais, restos principalmente de árvores, aquelas árvores imensas que existiam aí na pré-história, aí no começo do planeta mesmo, aquelas árvores gigantes, na época dos dinossauros, né? E elas foram petrificadas, tá? Então, essa petrificação, o que que ela virou? Uma pedra orgânica, uma pedra feita de material orgânico e não inorgânico, né? Ela não é feita de minerais, ela é feita de matéria orgânica. Então, ela foi a base da produção de energia, né, nas indústrias, até o século XX, quando a energia elétrica se popularizou. Então, antes da energia elétrica se popularizar, o carvão foi muito utilizado, também conhecido como pedra de hulha, né? Ainda ele é fonte de energia, tá? Ele é um combustível fóssil, extremamente poluente, né? A queima dele libera gases muito tóxicos, tá? E assim, também tem outros processos aí, né? Porque ele tem a extração. Então, a extração é complicado, ele causa um impacto ambiental. Ó, pensa isso daqui, ó, num campo, mas não é um pouquinho, isso daqui é quilômetros de lugares aonde tem essa extração de carvão mineral, né? Para obtenção. Daí o que acontece? Ele contamina recursos hídricos, contamina o solo também. E ele retira essas pedras pequenas. Depois ele faz um beneficiamento. O que é beneficiamento? Eles vão para as indústrias, né, para as fábricas, e eles purificam esse carvão também e faz tijolos, como se fossem pedras mesmo, tijolos. E esses rejeitos, aquela parte que não é utilizada? Então, muitas vezes eles, né, contamina e joga aí na natureza, devolve para a natureza. Isso é ruim.
Em países onde é muito frio, né? Países do norte do mundo, né? Hemisfério norte aí, Estados Unidos, Europa, neva, né? O inverno é muito rigoroso. Canadá, né? É muito rigoroso o inverno. E lá, a energia elétrica fica muito caro, né? A energia elétrica é um produto caro. Como você vai ligar um aquecedor 24 horas por dia durante meses, né? A energia elétrica é muito cara. Então, o que que tem? Existe vários lugares, vocês já devem ter visto filme sobre isso, né? Os filmes, o que que acontece? Eles têm tipo um forno que fica no porão da casa. Esse forno, ele tem tubulação na casa inteira, né? E vai saindo eles queimam o carvão. Então, eles compram essas pedras, colocam nesses fornos, e vão queimando. Ele vai produzindo, né, energia térmica, vai passando em toda a base de aquecimento da casa, os canos de aquecimento, o que faz com que a água não congele, o que faz com que você consiga sobreviver aí no inverno extremo, né? Vocês podem ver que nesses lugares aí a pessoa tá sai toda encapotada, mas dentro de casa fica de shorts e camiseta, né? Aquela neve lá no fundo, e isso é de. Por quê? Porque você tem um aquecedor. Aquecedor elétrico ainda é muito caro. E tem alguns países que é mais caro ainda. Então, muitas vezes, esse aquecimento é por gás ou por carvão. O gás é bom, só que o gás também pode causar aí acidentes. E as casas, geralmente essas casas, né, principalmente americanas aí, elas são feitas inteiras de madeira, não é parede igual a nossa de alvenaria, entendeu? Então são estruturas de madeira e gesso. Então daí eles conseguem passar esses canos de aquecimento entre as paredes, porque as paredes são ocas, e fazer com que é, esquente, né? Ele tem uma estrutura uma base de forte, mas as paredes geralmente são bastante simples para quebrar. Geralmente são gesso, né? Claro que é um gesso um pouco mais forte, mas é gesso. Depois nós temos o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil. O que acontece? O petróleo ele vem da decomposição de animais e vegetais cobertos aí com bastante pedra, com bastante coisa, onde ele tem uma pressão muito grande e ele vai formar um óleo. Então pensa assim, ó. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Às vezes você vai lá, fecha o lixo, o saquinho de lixo, fecha, esquece de colocar na rua, deixa lá no canto, esquece de colocar na rua. Ele vai estufando e o lixo, ele vai virar um líquido, uma gosma esquisita. O petróleo nada mais é do que isso. Só que o que acontece? Primeiro que ele estufa porque ele produz um gás, o gás da decomposição, que é o gás natural que nós utilizamos aí como um outro combustível. O petróleo, esse líquido aí, ele forma um chorume e forma a decomposição, tudo aquilo que é matéria orgânica, ele vira uma coisa só, ele se funde numa pasta. Durante milhares de anos, o que aconteceu? Ai, morreu lá os dinossauros, não sei o que, teve um desvazamento de terra e essa terra cobriu essa monte de matéria orgânica. Essa monte de matéria orgânica, ela não tinha como, não tinha micro-organismo, não tinha nada. Ela mesma ela tinha os micro-organismos, mas não na natureza, como acontece. Ela está fechada. Quando ela vai produzindo gás, ela vai aumentando a pressão, porque esse gás não tem onde escapar. Vai fazendo com que condições extremas forme essa pasta nojenta. Essa pasta nojenta, durante milhões de anos, ficou ali fermentando até que virou petróleo, tá? Então, por isso que ele é uma coisa não renovável, porque ele demora milhares de anos para produzir, para ele ficar pronto. Então, a gente não produz petróleo porque não tem como produzir, é milhares de anos fazendo aquilo. Então, ele é a principal, né, fonte aí energética utilizada hoje. Nós utilizamos 100% do petróleo, faz gás, gasolina, daí vai se retirando os produtos, desses produtos a gente faz tinta, remédio, roupa, todos os plásticos. Então, o petróleo aí tem utilidades infinitas, né? Ele é basicamente formado por carbono e hidrogênio, né? Ele é uma fonte não renovável, altamente poluente. Por quê? Porque a queima dele produz esses gases.
E ele aí passa por algumas etapas. E essas etapas, todas aí causam impacto. A primeira é a pesquisa e prospecção, né? A fase inicial, aí onde a gente acha esse petróleo. Depois tem a extração, que é a perfuração do poço e retiro. Depois disso, ele passa por uma refinação, aonde eu vou refinando esse petróleo e vou separando as partes dele, tá? Qual que é o impacto? Olha, isso daqui é uma plataforma da Petrobras. No Brasil, nós somos aí, se bobear, o maior produtor hoje de petróleo no mundo, ou nós temos a maior reserva. Não somos, acho que, o maior produtor, mas nós temos, acho que, uma das maiores, se não for a maior, é uma das maiores reservas de petróleo. Só que o nosso petróleo está no mar, que é o pré-sal, tá? Bom, primeiro, desde a pesquisa, por quê? Para pesquisa você tem que furar, você tem que pensar no solo, causa um impacto. A extração, então, nem se fala, ó, pensa nessa plataforma no meio do mar, quanto furo. Na verdade, pensa que é uma broca que vai furando o solo, depois ele vai puxando como uma bomba, bombeamento esse petróleo, né? Então, o impacto é grande. Tem tanto no mar quanto na terra, tá? Nossa, aqui, a maior parte nossa está no mar. Se der um derrame, acontecer alguma coisa, vira um problema, né? Um problemão grave ali, um derrame, porque não tem o que fazer, ó. Isso daqui, tudo esse preto aqui, que tá tudo, é um derrame, ou seja, nada aqui nesse lugar, uma quantidade de peixe, a quantidade de vida ali, mudou tudo. Só que ele se espalha, né? Conforme ele vai se espalhando, vai piorando aí o impacto que causa, tá? A possibilidade de contaminação, a queima do combustível, eles são lançados aí muitos gases tóxicos, né, do aquecimento global aí, e prejudica o aquecimento, tá? Bom, nós temos o efeito estufa. O efeito estufa, ele é uma coisa natural, né? O que é? A radiação solar entra, certo? Ele esquenta aqui e a gente perde um pouco da radiação. Então, a gente recebe radiação e elimina a radiação, né? E aqui nós só existimos por causa do efeito estufa, porque aqui tem que estar quente, né? Não pode entrar direto, não pode sair direto, porque senão não adianta esquentar e esfriar. Nós temos o ambiente controlado. Porém, alguns gases faz com que essa radiação não se perca, então entra muito mais do que sai e aumenta essa temperatura. Aumentando essa temperatura aí, pode causar sérios problemas, impactos ambientais e o aquecimento global. O que acontece? O efeito desse aumento de estufa, ou seja, o aumento da temperatura, ele pode ser causado pelo poluente, né, que bloqueia essa dissipação, ou seja, o calor não consegue sair tudo que deveria. Ele forma um aquecimento. O que ele pode causar? Derretimento das geleiras, só que se ele derrete a geleira, aumenta o nível do mar. Aumenta o nível do mar, ele tem problemas de inundação, de tsunamis, ele desaparece locais inteiros ali. E também tem um outro problema que pode causar aí aumento da temperatura. Nós não estamos preparados. O nosso meio ambiente, ele funciona com temperaturas normais. Quando eu aumento essa temperatura, ele pode ocasionar tanto calor extremo quanto frio extremo. Nós não conseguimos sobreviver a isso. Tá tendo uma onda de calor, por exemplo, no Canadá agora, que várias pessoas já morreram por causa disso. Morreram de calor. Nossa, mas a pessoa assou, né? Derreteu? Não. Acontece que o corpo, ele é colocado em uma situação extrema e causa falência dos órgãos, né? Então, a pessoa morreu por causa do calor, não foi por causa de outras coisas, né? É que nem quando a gente fala da comorbidade na Covid, né? Ai, mas a pessoa tem comorbidade, mas ela morreu de infarto, ela morreu disso, ela não morreu da Covid. Não, se ela não tivesse pego Covid, não teria acontecido isso. A casa deles também, isso, também, exato. A casa também é feita para segurar calor. Tem algumas casas, principalmente em lugares onde é muito quente, que a casa ela é revestida. Então, por exemplo, ela tem tipo um corredor, uma varanda grande,
que serve para fazer esse isolamento do calor entre o ambiente e a casa, porque daí ele já começa a resfriar ali, porque economiza energia também. Então, é feita para o calor e é feito para segurar o frio. Só que assim, ele é feita para segurar um calor e um frio normal, né? Quando passa, é meio complicado. Hoje em dia tem muito estudo sobre isso, né? Sobre casas mais sustentáveis. É uma das coisas do novo ensino médio aí, é sobre isso. São materiais que podem amenizar esse calor, frio. Mas como que a gente vai fazer isso na casa da gente que já está pronta? Meio complicado, né? Mas sim, serve para isso também. Nós temos a energia nuclear. A energia nuclear tem como principal fonte, né, o urânio. Então, ela pode ser obtida através da fissão ou da fusão nuclear. Fissão, quando eu quebro o núcleo, eu tenho que ter uma energia muito grande, quebrei o núcleo. Quando quebrou, ele vai fazendo uma reação em cadeia e quebrar todos os átomos juntos. Ou fusão, quando ele quebra, muitas vezes eles se juntam a um outro átomo. Então, a fusão também ele gera energia, tá? Bom, ele gera uma grande quantidade de energia se a gente comparar com o carvão. Ó, 1 quilo de urânio equivale à energia produzida por 7 toneladas de carvão mineral. Olha a diferença. 1 para 7.000. É muita diferença. O problema é que esse energia nuclear, ela causa aí o lixo nuclear. E isso pode complicar. Esse lixo nuclear, se não for muito bem não é tratado, porque você não tem como você tratar, mas você tem que armazenar ele de uma forma muito boa para que não cause o risco. Então, tem acidentes aí onde deixaram aí o lixo nuclear de qualquer jeito, abriram e ele causa câncer, leucemia, deformidade, causa outros problemas. Isso quando não tem problema. Por exemplo, um reator estoura. O reator estoura, ele vai prejudicar todo o entorno ali, né? E já aconteceu alguns acidentes aí. No Japão aconteceu, ah, em Hiroshima não, como é que chama aquela? Chernobyl, né? Na União Soviética aconteceu também. No Brasil nós tivemos um probleminha assim, não chegou a estourar um reator, mas nós tivemos um problema com lixo, né, nuclear. Então é uma energia limpa, é uma energia boa, desde que seja muito bem controlada em relação a isso, tá? Bom, com a finalidade aí de diminuir os impactos ambientais, né? Nós temos um licenciamento ambiental. Então, esse licenciamento busca a conciliação entre o desenvolvimento econômico dos recursos naturais e a sustentabilidade. Então, para todo mundo aí pode ter uma indústria, ter uma fábrica, ter qualquer coisa, mas para isso a gente precisa de um licenciamento. Esse licenciamento é o que vai garantir que não seja um impacto causa tão grande, porque senão a gente fala assim, mas eu quero ganhar dinheiro, se todo mundo fizesse coisas que poluem, coisas que pioram o meio ambiente, complicado. Então, tem 3 tipos de licenciamento, né? Então, nós temos aí o licenciamento, né? São 3 tipos de licença: licença prévia, licença de instalação e de operação. E nós temos que ter essas 3. Então, a prévia, ele é só que ele autoriza a localização e fala assim, beleza, aqui dá para você fazer. Porque senão fala assim, eu vou fazer uma indústria e depois eu vou jogar o lixo no rio. Não, não pode. Então, tem as leis, ele fala o que você pode e o que você não pode fazer. Então, essa é a prévia. Fala assim, beleza, você pode aí fazer aqui. Depois, você autoriza, que é de instalação, beleza, vou fazer a instalação mesmo. Então, primeiro, a licença que você pode fazer. Depois, daí você vai lá com o seu projeto bonitinho. Beleza, vai fazer a instalação. E depois ele autoriza o funcionamento. Só que esse daqui, essa última é sempre renovado, tá? Então, um estudo, então tem que ter um estudo de impacto ambiental. E quem faz isso? É as pessoas que estão montando os lugares, né? Então, ele é realizado aí por várias equipes, então você tem que ter vários laudos, né? E ele analisa esses possíveis impactos. Daí você fala assim, nossa, mas é muita burocracia. Então, talvez seja, mas não tem como não ser, né? Não tem como não ter essa burocracia, porque senão cada um ia fazer o que quer.
e visando lucros, você não visa o meio ambiente, né? Então, é complicado aqui. Então, assim, é feita aí essas licenças, esses estudos, para que você possa ter né, possa se ter lugares onde tenha sustentabilidade. É claro que nem sempre isso ocorre, né? Então, essa existência aí prevê a necessidade da presença de uma equipe de várias especialidades para analisar os impactos no lugar, no meio físico, biológico, socioeconômico. Então, esse estudo serve para visualizar a questão do desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? A manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem em suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e desses com o meio ambiente, com o seu ambiente, para que as futuras gerações também tenham a oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição. Então, serve para quê? Para que o ambiente seja preservado, né? Então, aqui nós temos aí um diagrama aí. Então, nós temos que juntar o ecológico, o social e o econômico. Econômico, não econômico, né? Espertíssima. Ignorem o acento errado. Nós temos, então, ecologia, sociedade e economia. As três têm que estar entrelaçadas de uma forma que seja equitativa, que seja viável e que o meio ambiente suporte, tá? Não dá para privilegiar um ou outro. Bom, então aqui, ó, nós temos aí nossa parcela aí, da onde que vem a energia. Então, a nossa energia praticamente vem da energia hidráulica, né? Eu vou passar esse vídeo, então qual vai ser a atividade? É bem simples a atividade. Eu vou passar esse vídeo, vocês vão assistir esse vídeo e vai responder essas duas perguntas. Eu vou já colocar daqui a pouquinho já no Classroom para vocês, tá bom? Então, é o vídeo e responder essas duas perguntinhas, ok? Não é difícil. Aqui vocês vão pensar um pouquinho sobre a geração da energia. E com isso, nós terminamos nossa aula, certo? E eu daqui a pouquinho eu já vou por lá para vocês fazerem. Gente, uma ótima terça-feira para vocês, tá? Uma ótima terça-feira e muito obrigada da participação, ok? Até mais!